o que que te fez o estalo para criar o Jeff Podcast? Vamos lá, o Jeff Podcast nasce primeiro, sobre preguiça. Aí vocês vão achar engraçado, né? Por que preguiça? Na realidade, quando eu comecei a fazer conteúdo para o Instagram, toda semana eu tinha que parar, pensar em conteúdos, gravar, então dava muito trabalho. E um dia eu vi um vídeo do Érico Rocha, que ele trazia uma coisa assim, tinha um microfone, aí todo mundo tava de fone, e eles conversavam. E eu notava ali que os dois caras que estavam ali com ele, eles levantavam a bola e o Érico Rocha dava e cortava, e faziam uma pergunta e o Érico Rocha respondia bem robusto. E aí eu prestando atenção no YouTube, quando eu fui ver o Instagram dele, existiam cortes dessas gravações. Só que até então eu não sabia o nome, porque podcast veio do iPod quando eles começaram. Então, podcast antigamente era só o áudio. E aí eu fiquei sem entender o que era aquilo dali. Fiz um primeiro teste uma vez. A primeira vez era eu, a Amanda e o Dr. Euler. Não deu certo. E aí a gente ainda não conseguia entender o que era aquilo. Até o dia que eu descobri que era uma coisa que chamava podcast também. No começo deram o nome de videocast, mas já já isso daí caiu. Então, o início foi muito disso. Eu entendia que eu precisava melhorar o meu tempo. Como é que eu conseguia fazer? Ser médico, ser pai, ser marido, fazer triatlon, como é que eu podia fazer isso tudo e ainda ter que me ater a fazer muito conteúdo? Então, o podcast ela nasceu exatamente isso. Eu vou fazer um conteúdo onde eu faça cortes e esse corte já vai alimentar o meu Instagram durante a semana toda. Se eu fizer algo a mais ou não, tudo bem, mas eu já tinha garantido o corte meu de cada dia. Ah, entendi. Porque ele começou preguiça, é porque eu tô dizendo. Mas agora entendi. E é super interessante, né? E já falo aqui para você que eu estou super honrada, porque você sempre me entrevistou, né? É a primeira vez que eu estou entrevistando você, então que maravilha, muito obrigada, de verdade, assim, para mim é sempre maravilhoso, porque foi no seu podcast que muitas chaves viraram, né, na minha vida profissional, quando você falava muito sobre a questão do CPF e o CNPJ, e ali naquela entrevista eu sempre gosto de enfatizar que eu tive uma virada assim, eu falei, caramba, não sabia que estava tanto assim, né? Na relação, a gente vai chegar na construção do branding. Eu falei para você, quando você veio a primeira vez no podcast, onde a gente vai falar, você falava muito sobre empower, empower, empower. Eu entendia que é normal que as pessoas sempre vibrem muito por causa da sua empresa. Isso é normal. Só que se a gente for pegar lá os markets, onde a gente vê o marketing 1.0, que a gente via, o diferencial era o produto, 2.0 a gente começou a era da experiência. Só quando a gente vai chegar, hoje em dia, quando a gente vai chegar no 4.0 hoje em dia, a gente vai falar sobre marca. Então, eu, Jeff, sou uma marca. Você já que é uma marca. Então, se um dia acontecer alguma coisa, você acordou, não quer mais nada de saber da Empower, fecha o Empower, vende o Empower. Qualquer coisa, Jaque, que você faça, eu e o Rizieri, a gente conhece você. Qualquer coisa que você faça, a gente vai comprar de você. Independente. Se você abrir uma loja de roupa, se você abrir um restaurante, eu sei que a excelência que a Jaque passa vai ser a mesma em qualquer momento, em qualquer lugar que você for. Então, isso é o marketing o 4.0, que você é sendo uma marca. Ai, que Eu maravilha, vou fico feliz. aproveitar isso que você acabou de dizer para pedir uma, assim, na tua experiência, na tua opinião, qual é o, como que o podcast contribui na construção da marca pessoal e empresarial? Vamos lá, toda vez que a gente vai olhar para as grandes empresas, o exemplo é simples e clássico, todo mundo já vai entender só de falar agora. Você acompanha, você está lá sempre acompanhando a Apple ou você acompanhava o Steve Jobs? Samsung? Não tem um dono de Samsung? Tem um CEO? Quem é? Não sei. Mas o Steve Jobs, lá atrás, ele já entendeu que se ele não trouxesse, se ele não viesse em cima da marca, a coisa não andava. Então as pessoas compram de pessoas. Toda vez que a gente vai falar sobre empresa, então assim, a empresa fala para as pessoas. E nós, como pessoa física, a gente vai falar com as pessoas. Eu vou dar um grande exemplo. Eu sempre comprei óculos da Oakley, ponto. Então eu fazia esporte, corrida, ou fazia ciclismo. E sempre Oakley. E nunca comprei óculos do Chili Bean. Até um dia que eu vi o Caíto dando uma entrevista, e ele contando a história dele.
E a história dele, aquela história de superação, de compra lá fora, traz, volta. E a sacada dele de entender assim, cara, o óculos antigamente era tão caro, um óculos escuro, que a gente só tinha um que era para tudo. Era para dia, era para noite, era para Isso é festa, para verdade. aniversário. Era sempre a mesma coisa. Naquela época lá do Rambo, do Stallone Cobra, sabe? Aquele estilozinho. Também no Maverick, no Asis, né? Então, assim, ele começou a ver que não, vamos fazer uma coisa de qualidade, mais barata, onde você possa ter um óculos para vir para o pagode, um óculos para ir para noite, um óculos para o seu ciclismo, para você que quer correr. Então, cara, eu assisti aquilo dali e eu comecei, eu, Jefferson, a ter desejo, até o dia que eu comprei um óculos da Chili Beans para correr. Então, assim, o que fez a diferença na minha vida? Foi ver propaganda da Chili Beans ou ver várias coisas do Chili Beans? Não. Foi ouvir a história de sucesso e de como foi difícil e qual foi a grande sacada e o ponto de inflexão dele na hora de trazer, e até das pessoas que trabalham no Chili Beans. Ele trazia gente que tinha largador, que tinha tatuagem, então era uma turma que era diferente. O Então, mercado não o queria, né? mercado não queria até então, mas que são pessoas maravilhosas para vender, são pessoas descoladas, são pessoas que estão no seu gueto e no seu nicho, e aí a gente vai falar sobre nicho, que ele pegou, cara, ele pegou o nicho que ninguém estava vendo. E esse é o sucesso dele. Ele foi